Os impasses chegaram ao fim e o acordo entre Mercosul e União Europeia está fechado. O anúncio foi feito na cúpula de Montevidéu. Marcelo Gódicka, advogado especialista em direito internacional, vai falar sobre as expectativas aí para o futuro. Obrigada aqui pela sua presença no Jornal da Manhã e para esclarecer mais sobre esse acordo. Bom dia, professor. A França e a Polônia já disseram que são contra esse acordo, né? E há muitos trâmites aí até ele entrar efetivamente em vigor. A possibilidade da França encabeçar aí uma oposição e na hora da ratificação isso ser, eles conseguirem reverter esse acordo e negá-lo? Olha, em tese, há espaço, né? Pelo que foi anunciado pelo governo, né, os textos agora são finais e iriam para as aprovações dentro dos respectivos órgãos, então na União Europeia e aqui no Mercosul, né? Mas é aquela história, se chegar lá na frente e chegar à conclusão de que a França conseguiu votos suficientes para barrar a aprovação, talvez seja o caso de realmente voltar para a mesa de negociação, né? Então, em tese, os acordos são definitivos, os textos não serão alterados, mas tudo depende dessa aprovação, que se houver uma indicação de que ela não vai ser obtida, então vai ter que todo mundo voltar para a mesa de negociação, sim. Professor, foram quase aí 25 anos para chegar a esse ponto. Nós teremos agora também ainda, como o senhor explicou, toda essa aprovação nos parlamentos lá europeus. É claro que uma situação 25 anos atrás para agora, com toda essa guerra comercial, China, a presença também, agora uma mudança nos Estados Unidos. Esse acordo, o senhor acredita que ele ainda é válido? Ele foi atualizado de fato? Será benéfico para o Mercosul e em especial para o Brasil? Olha, o Mercosul em si, ele meio que está na UTI, né? O Mercosul, ele perdeu a força que ele tinha, a gente abandonou muito dos projetos que tinha para o Mercosul aí. Então, logicamente, esse acordo pode ser uma maneira de tentar ressuscitar o Mercosul, né? Dito isso, esse tipo de acordo, ele não leva em consideração o curto prazo, ele leva em consideração o longo prazo. Então, pode ser que seja algo benéfico assim. Agora, a gente precisa ver como que esse acordo vai ter influência, né, levando em consideração o novo governo dos Estados Unidos, que já disse que, e o Brasil é um importante parceiro comercial dos Estados Unidos e vice-versa, né, como que isso vai afetar, porque o Brasil tenta diuturnamente aí, influenciar de maneira negativa, né, a política econômica internacional, como, por exemplo, agora o Brasil, né, informa que quer deixar de utilizar o dólar como uma moeda para as trocas internacionais, né? Isso, logicamente, vai afetar diretamente o interesse dos Estados Unidos e, portanto, o Brasil vai acabar tendo que rever algumas das suas medidas que foram anunciadas aí. Mas esse acordo, especificamente, ele acaba tendo uma importância que é bastante grande porque ele visa o longo prazo, tá? Ele não visa o curto prazo. E se tudo der certo, a gente vai ter um impacto positivo na economia, tanto dos países do Mercosul quanto dos países da União Europeia, né? Ô, professor, eu queria que você explicasse para a gente qual que é o trâmite, né, agora depois do acordo comercial ter sido aprovado. Porque, ao que tudo indica, o acordo comercial foi aprovado pelos técnicos da União Europeia e os técnicos do Mercosul. Agora teria que ser aprovado tanto no âmbito do Mercosul quanto no âmbito da União Europeia. Na União Europeia tem o Parlamento Europeu, não é? E tem também o Conselho de Ministros. E depois esse acordo teria que ir para os países individuais aprovar ou não, né, o acordo. Aí eu queria entender também a dimensão disso, né? Porque eu já ouvi especialistas falando que quando o Parlamento Europeu aprovar, já estaria aprovado e os estados individualmente não poderiam ir contra a promulgação desse acordo comercial. Eu queria saber qual que é a sua ideia sobre esse assunto, né? Olha, o momento que a gente se encontra é um momento que ele não é ainda definitivo, ele representa, na verdade, o fim das negociações, né? Então, o texto final está aí, mas o acordo em si ele não foi assinado, ele vai passar para assinatura, então é um passo prévio à aprovação, isso tanto na União Europeia quanto no Brasil, tá? Uma vez assinado, é que o acordo vai ser encaminhado para ser deliberado, para ser objeto de deliberação, tanto na União Europeia quanto no âmbito do Mercosul. A União Europeia, quando ele aprova esse tipo de acordo, ela dá uma ordem para que os países implementem internamente também, né? Logicamente que a gente sabe que um país pode implementar de maneira mais adequada, outro de maneira menos adequada, mas o acordo já passa a vigorar. O que o acordo não exerce naquele momento são chamados efeitos diretos
né, aos súditos, como a gente usa na expressão no direito internacional, que são os cidadãos dos países aí. Então, cada país vai ter que implementar um normativo de acordo com o seu processo legislativo para que efetivamente passe a ter força de lei. Então, tem um caminho bastante importante. E a mesma coisa vai acontecer no Mercosul. Então, nós vamos assinar esse acordo se tudo der certo, depois passa pela deliberação aí dos órgãos que são dos blocos em si, e depois os blocos dos países vão ter que implementar internamente, sim. Tá? Então ainda tem um bom caminho para isso acontecer. Então, bastante coisa, em tese, pode acontecer no meio do caminho. Tá? Professor, é possível nós pensarmos que algum membro do Mercosul, em especial a Argentina, seja contrário à aceitação e assinatura definitiva desse acordo? A Argentina poderia melar esse acordo, tendo em vista que o Javier Milei é um grande crítico não apenas do Mercosul, quanto do multilateralismo? Olha, a mudança de política na Argentina, ela pode levar, sim, a esse tipo de conclusão, né? Porque os Estados Unidos, eles preferem negociar sempre acordos bilaterais em detrimento dos acordos multilaterais. O Brasil, que se insere numa política um pouco mais de esquerda, via de regra, gosta de negociar em foros multilaterais. Então a gente pode ter um choque aí, eu não tenho dúvida disso. E se a gente olhar o próprio conteúdo do acordo, ele fala muito em proteção dos direitos trabalhistas, ele fala muito em manutenção dos sindicatos, a influência que os sindicatos vão poder exercer de se manifestar sobre os textos finais, etc., principalmente depois, se acontecer alguma coisa lá na frente que venha gerar, por exemplo, aumentar o nível de desemprego, e há uma tendência de que alguns setores se beneficiem, mas esse tipo de acordo também pode ser maléfico para outros setores onde, por exemplo, a tecnologia está defasada e empregos venham a ser destruídos. Tá? Então, tendo em vista que aumenta um pouco a força de sindicatos, etc., a gente pode ter, em tese, né, um comportamento agora do presidente Milei no sentido de não privilegiar a aprovação do acordo. Isso pode acontecer, sim. Tá? Professor, em relação ao mercado dos dois lados, né, tanto do Mercosul como da União Europeia, houve-se aí muitas críticas relacionadas à sustentabilidade aqui do Brasil, quando a França, né, questionou essa questão, o Lula falou sobre protecionismo. Em que ponto o Brasil e outros países aqui do Mercosul vão precisar se adequar? As leis lá são mais severas nessa questão da sustentabilidade, vai ter que haver aí uma mudança na estrutura da economia, acaba que os países também vão se adequar a isso e todo mundo sai ganhando? Explica para a gente melhor sobre isso. Olha, a legislação ambiental brasileira, ela é uma das mais avançadas do mundo, ela é bastante forte, e não só no sentido de dizer que tem que se proteger o meio ambiente, o meio ambiente tem que ser saudável para a população em geral, mas a gente tem uma outra questão importante. Existem dispositivos na lei brasileira que, por exemplo, tratam da ilimitação da responsabilidade de sócios de empresas que causaram dano ambiental, né? Então, me parece que a legislação brasileira ela não é problemática, ela é bastante boa, né? Isso, logicamente, acaba sendo colocado como grande empecilho aí, principalmente pela França, porque a França, ela tem lá um setor agrícola, um setor de agronegócio que não tem uma tecnologia muito avançada, diferentemente do que, por exemplo, se verifica na Holanda, onde o setor de agronegócio é extremamente avançado tecnologicamente, né? E, logicamente, há uma expectativa de que muitos empregos eles sejam destruídos na França por conta da falta de avanço tecnológico, né? Se esse acordo for implementado. Então, a questão acaba sendo política. E as alegações feitas lá pela França, de que o Brasil não tem uma legislação ambiental boa, isso me parece ser uma alegação mais de caráter político do que uma alegação que tenha um fundo de verdade, vamos assim dizer, porque a legislação ambiental brasileira ela é bastante avançada, tá? Ela é bastante protetiva e ela gera aí efeitos muitas vezes até exagerados contra pessoas que talvez tenham exercido algum tipo de atividade deletéria contra o meio ambiente, ou seja, não precisa nem ter causado um efetivo dano, basta simplesmente não observar plenamente determinados espaços de preservação, etc., né? E às vezes é uma coisa que já vem de outras épocas, que as pessoas podem ser pessoalmente responsabilizadas. Então me parece que essa alegação da França ela é uma alegação bastante ruim, bastante defeituosa, tá? E a gente deveria levar em consideração que existe um problema político do setor do agronegócio lá na França, isso que acaba gerando toda essa discussão, né? O professor, tem uma questão que eu acho crucial, não é? É que o mundo atualmente ele é muito polarizado entre os Estados Unidos e a China, não é? Então a gente vê, por exemplo, o Trump que ganhou as eleições recentemente nos Estados Unidos, falando que ia aumentar a taxa de importação dos demais países.
Então, não há outra alternativa para a União Europeia e para o Mercosul de não tornar mais forte a relação entre si. Então, quando eu vejo, por exemplo, que a Alemanha, por exemplo, tem um poder industrial muito elevado, não é? E não tem para onde escoar essa produção industrial, esses manufaturados. E quando eu vejo, por exemplo, o Brasil, que tem um agronegócio muito forte, muito sustentável, e não tem como mandar esses alimentos para outros lugares, eu sinto que há necessidade de ficar cada vez mais próxima à relação da União Europeia com o Mercosul. Então, por isso, eu tendo a achar que a aprovação desse acordo comercial será feita de qualquer forma, né? Porque a Alemanha quer, Portugal quer, Espanha quer. A Holanda, apesar de ser contra inicialmente, eu sinto que tem condição de mudar a sua posição. Você não acha que esse acordo comercial é necessário para fazer o mundo deixar de ser polarizado entre Estados Unidos e China e passar a ser multiforme? Olha, eu acho que até independentemente da polarização dos Estados Unidos e China, eu acho que esse acordo é importante porque a liberalização do comércio, ela tende a ser benéfica para o crescimento econômico dos países, tá? Então, até que eu mencionei anteriormente, né? Pode ser que alguns setores sejam especificamente afetados de maneira negativa. Pode, isso certamente vai acontecer porque é só a gente analisar historicamente que esse tipo de acordo faz, né? Tem como consequência. Mas, não obstante isso, a gente tem sempre um lado positivo. Então, a Alemanha, como você falou, né, é uma grande exportadora de produtos tecnologicamente avançados, e ela vai precisar escoar realmente a produção dela. Então, atingir outros mercados acaba sendo muito importante. Então, assim, independentemente da polarização Estados Unidos e China, para a Europa é bastante importante. A Europa vem passando por momentos difíceis de crescimento econômico, é uma economia que está... considerando a Europa como um todo, uma economia que está estagnada, né? Talvez a Holanda seja um dos exemplos aí em que a economia seja um pouco melhor, porque a Holanda ela é bastante tecnicamente avançada. Então, independentemente até da polarização, isso certamente vai acontecer. Qual que vai ser a consequência dessa polarização dos Estados Unidos e China, né? Vai depender do que a China fizer, né, em relação se ela ceder às demandas dos Estados Unidos, tá? Então, se a China ceder, então não vai haver um aumento tarifário. A gente sabe que daqui para frente a negociação vai ser bastante dura, porque agora presidente eleito Trump, né, ele já anunciou isso e ele não vem para brincar, não. Quando ele anuncia alguma coisa, ele vai e implementa, né? Então, se a China não ceder, a gente talvez tenha aí uma mudança importante com a volta de várias indústrias, de várias empresas para dentro do território americano, porque senão elas vão se tornar pouco competitivas produzindo na China, né? Mas eu acho que no caso da relação Mercosul e União Europeia, isso vai acontecer independentemente de qualquer coisa. O que a gente poderia ter um pouquinho mais de vontade política, porque esses acordos estão sendo negociados aí há 2 décadas e meia, né? Lá no governo Bolsonaro, a gente já teve basicamente a conclusão dessa negociação e acabou, e o acordo que foi negociado lá acabou não sendo implementado. A gente poderia tentar acelerar um pouco isso aí, botar um pouco mais de pressão, até porque a França mesmo, ela tem lá uma questão política no setor do agronegócio, mas o mercado brasileiro é muito importante para a França, porque o Brasil, ele importa produtos franceses e pode passar a importar muito mais. Então, talvez seja uma questão de sentar e negociar aí com um pouco mais de pressão, né? Professor Marcelo Gótico, obrigada pela sua presença aqui no Jornal da Manhã e seus esclarecimentos. Bom dia. Muito obrigado.